Shalom, meus amigos. Iniciemos o estudo do quarto livro do Pentateuco Mosaico, o quarto livro da Torá, intitulado Bamidbar. A tradução para Bamidbar é deserto, mas todos conhecem esse livro como Números. Qual é a razão? Pelo fato de que a primeira paraxá desse livro, que leva o mesmo nome, Bamidbar, nos fala do censo do povo judeu. Hashem conta o povo judeu inúmeras vezes ao longo da narrativa da Torá. Por que ele faz isso? Porque nós contamos aquilo que tem valor para nós. Aquilo que nós mais amamos, nós contamos. E Hashem conta o povo judeu muitas vezes. A paraxá nos fala, como acontece com todas as paraxás, de outros temas. Fala das escolhas das bandeiras que representavam cada uma das tribos. Nos fala da posição geográfica que cada tribo deveria ocupar no acampamento de Israel em volta do Mishkan. São muitos temas, mas eu quero tratar daquele que me parece o tema mais importante, que exige de nós uma reflexão cuidadosa. E esse tema pode ser traduzido através da pergunta que os nossos sábios nos fazem: por que Hashem decidiu se revelar ao povo judeu? E quando nós falamos aqui de revelação, a gente deve lembrar, Hashem revelou sua identidade, Hashem revelou sua sabedoria, Hashem revelou a si mesmo ao povo judeu no Monte Sinai, porque Hashem escolheu esse lugar, o deserto, porque o deserto foi o local que a Kadosh Baruch Hu escolheu para se revelar para o povo judeu. Veja, nós não estamos falando de um rei qualquer, nós falamos do Ribono Shel Olam, o mestre do universo. Se você fosse o mestre do universo e fosse revelar à humanidade, ao seu povo escolhido, que lugar você escolheria? O deserto? Ou você escolheria a capital do império mais importante? Você escolheria um lugar reconhecido pela sua fama, aclamado? Você escolheria um lugar interessante ou até mesmo folclórico? Dificilmente a sua resposta seria o deserto. Mas essa foi a escolha de Hashem. E a pergunta é por quê? Afinal de contas, qual é a mensagem a ser revelada nessa escolha? Porque também existe aqui uma mensagem contida na escolha de Akadosh Baruch Hu. Hashem escolheu esse lugar porque ele representa a condição mais importante para o estabelecimento de um relacionamento entre o povo judeu e o Criador dos mundos. Qualquer pessoa casada sabe qual é o elemento, qual é a condição, a pré-condição fundamental na relação entre os cônjuges: confiança. É isso que fundamenta o relacionamento entre o povo judeu e a Kadosh Baruch Hu. Nossos sábios nos lembram que o deserto representa um lugar sem água, um lugar sem comida, um lugar sem gente, sem recursos, no qual nós estamos completamente vulneráveis diante das intempéries do clima e também de animais ferozes que podiam nos atacar. Mas nós, seguindo Moshe Rabbeinu, entramos no deserto. Nós não tivemos dúvida, nosso povo não vacilou em relação a seguir esse caminho, mesmo sem saber o que é beber, o que é comer. Nós fizemos essa escolha e fomos abençoados por Hashem e fomos protegidos ao longo de 40 anos no deserto. Meus amigos, a essência de uma relação é confiança, bitachon. Não importa as dificuldades, as vicissitudes, as circunstâncias, quando existe confiança, tudo é possível. E Hashem sempre está conosco. Hashem jamais se afastou do povo judeu, mesmo depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, e agora mesmo, enquanto eu gravo essas palavras para vocês, nossas cidades estão sendo alvos de bombardeios, de foguetes do terrorismo palestino. Vocês acham que o Kippat Barzel é capaz de nos proteger contra todos os lançamentos? É claro que não, já perdemos a vida de 2 mulheres, já temos inúmeros feridos. Mas só não é pior, só não contamos os cadáveres, as dezenas, as centenas, porque nos céus, anjos enviados por Hashem nos protegem do ódio antissemita. A base da confiança é o que sustenta toda a teologia judaica. É essa confiança que fez com que Abraão Avino pegasse seu filho Yitzhak e subisse o Monte Moriá para fazer o sacrifício, porque a Kadosh Baruch Hu pediu. A base da confiança que tornou possível que Moshe Rabbeinu enfrentasse o gigante Og, que Yoshua liderasse o nosso povo na guerra contra as nações cananitas. A base do nosso relacionamento com Hashem é a confiança. Foi essa confiança que estava no coração de Davi quando ele não teve dúvida em enfrentar Goliat.
enfrentar os filisteus e vencer todos os inimigos do povo judeu. Tudo é possível quando nós confiamos no Criador. E agora, quando lidamos com a tragédia do Meron, como devemos nos comportar? Nós não sabemos porque essas pessoas, esses judeus tão queridos para nós morreram, mas nós confiamos que a decisão do Criador é sempre a decisão mais certa, que tudo é para o bem, a base do relacionamento, que não apenas o povo judeu, mas que qualquer ser humano que carrega uma Neshama criada por Hashem deve ter com o Eterno, é a confiança. E é preciso aqui fazer um esclarecimento. Muitas vezes eu digo para vocês nos vídeos que o povo judeu é o povo primogênito, o filho primogênito de Akadosh Baruch Hu, porque ele nos escolheu. Na verdade, o povo judeu escolheu Hashem. E muitas vezes a gente fala que a Torá foi oferecida por Hashem a vários povos. E as pessoas não conseguem entender como isso foi feito. Mas espera aí, onde é que está na Torá? Onde é que estão nos Midrashim a informação de que Hashem ofereceu a Torá, os mandamentos para os outros povos? Entendam o seguinte: Hashem só governa uma nação pessoalmente, é Israel. Ele está conosco o tempo todo. Todos os outros povos, todas as outras nações são governados por mensageiros de Hashem. Quem são esses mensageiros? Os anjos. Cada povo tem um anjo. E Hashem ofereceu ao anjo dos ismaelitas a Torá. Mas o anjo dos ismaelitas perguntou a Hashem: e quais são os mandamentos? E dentre eles havia um: não roubarás. E o anjo de Ismael disse: não é possível, porque a mentira, a trapaça e o roubo é a natureza do povo que eu governo, que eu administro. Portanto, a Torá não serve para os ismaelitas. Hashem ofereceu a Torá para os edomitas. Existem povos que só se tem notícia deles porque eles estão registrados na Torá, nações que já desapareceram. E o anjo dos edomitas perguntou a Hashem: quais são os mandamentos? E dentre eles havia um: não cometer adultério. Mas a natureza dos edomitas é justamente a prática das relações impróprias. Portanto, o anjo também teve que negar a oferta, né, de servir, porque quando Hashem oferece a Torá aos povos, ele exige o quê? Que você se torne Eved Hashem, servo, escravo de Hashem. E Hashem também ofereceu aos descendentes de Esav. Mas os descendentes de Esav fizeram a mesma pergunta que os edomitas, os ismaelitas: quais são os mandamentos? E dentre eles havia um: não matarás. Mas o negócio de Esav é matar. É para isso que eles existem, né? Está aí o Império Romano, que descende de Esav e de sua parentela. Portanto, o povo judeu, quando recebeu a Torá, não um anjo, mas nos foi oferecido diretamente por Hashem, o que nós dissemos? Está lá registrado na Torá, na Sevenishma, vamos cumprir e depois vamos entender os mandamentos. O nosso povo assumiu o compromisso em totum de cumprir toda a Torá, independentemente daquilo que Hashem pedisse ao nosso povo. E assim tem sido ao longo de 3.300 anos. Nós faremos e depois entenderemos. Nós cumpriremos a vontade do Criador, porque nós sabemos que nosso Pai Celestial nos ama e que tudo que Ele faz por nós é bom. Ou seja, nosso nível de confiança no Criador é 100%. No judaísmo, nada é tudo ou nada. Se você não é capaz de cumprir todas as mitzvot, cumpre aquelas que você conseguir e avance a cada dia dando um passo. Mas não no que diz respeito à nossa confiança no Criador. Emuná é necessário 100%. É preciso que a gente compreenda que tudo o que acontece no mundo tem as mãos de Akadosh Baruch Hu. Tudo que nós necessitamos, tudo que faz parte das nossas vidas é um sinal da manifestação da providência divina no mundo. E é isso que define o nível de relacionamento que cada um de nós tem com o Criador. Se você tem um relacionamento mais profundo, é porque você tem mais confiança no Eterno. É 100%, meus amigos. Não se pode ter menos do que isso. Por quê? Porque nós devemos confiar sempre que tudo que surge nas nossas vidas é para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução espiritual. Se você está consciente disso, você deu um passo fundamental para compreender o enredo da existência. Tudo que existe na vida deve ser determinado por esse parâmetro que Hashem nos envia com amor na Sevenishma. Confiemos no
Criador dos mundos, e entremos no deserto, meus amigos. Vai.